Oi. Olha, quando a gente pensa na mesa de Natal em Portugal, tem uma imagem que vem na cabeça na hora, né? Aquela coroa dourada, cheia de frutas coloridas que parecem até joias. Pois é o bolo rei. Só que essa sobremesa, ela é muito, mas muito mais do que parece. É quase um artefato cultural, que carrega séculos de história em cada uma das fatias. E que história, viu? A gente está falando de uma tradição de quase 2000 anos, que sobreviveu a impérios, a revoluções, a proibições. Peraí, como é que um simples bolo conseguiu essa proeza toda? Bom, é isso que a gente vai descobrir. Vamos mergulhar nesses segredos juntos. Então, para a gente entender essa jornada toda, vamos seguir os passos desse rei. A gente começa com o bolo que todo mundo conhece hoje, aí a gente descobre como ele desembarcou em Portugal. Depois, prepara para a viagem no tempo porque vamos voltar 2000 anos para achar a origem de tudo. A gente vai ver como ele se virou no meio de revoluções, vai entender aquela história da fava e do brinde e, claro, vamos ver como é que o rei está hoje em dia. Bom, para começar, vamos imaginar a cena. A mesa de Natal está posta. Tem um monte de prato gostoso ali, mas no centro, brilhando, lá está ele, o bolo rei. Ele é um símbolo tão forte, sabe? Para muitas famílias, um Natal sem bolo rei parece que fica faltando alguma coisa. Ok, vamos para o básico primeiro. O que é exatamente o bolo rei? Bom, é uma massa de pão doce, bem fofinha, em formato de coroa, né? Isso é o óbvio, mas a decoração dele não é por acaso não. Cada coisinha ali das frutas cristalizadas até o cheirinho que ele tem carrega um baita simbolismo. E tudo isso conecta a gente diretamente com a história dos três reis magos. A gente já vai chegar lá. E a popularidade dele? Nossa, é gigante. Tem um chefe premiado, o Hélio Esteves, que resume isso perfeitamente. Ele diz que, olha, é o bolo mais vendido na época de Natal. Você acha um em cada esquina. Isso mostra bem que o bolo rei não é um doce de elite, não. Ele é super democrático, está em todo lugar. Ele é, de fato, o protagonista da festa. Tá, mas como é que esse bolo virou um ícone português? A história mais recente dele em Portugal, olha que curioso, começa com uma conexão bem forte com a França, lá no século XIX. É aqui que a jornada dele em terras portuguesas realmente começa. O ponto de partida, o marco zero, é a famosa Confeitaria Nacional, lá em Lisboa por volta de 1869, 1870. Foi lá que a receita do gâteau de roi francês foi trazida. E para garantir que ia ficar perfeito, eles contrataram até um chefe francês, o Gregory, só para aprimorar o bolo. O resultado? Um sucesso absurdo, imediato. Em coisa de 20 anos, lá por 1890, a tradição já tinha se espalhado e chegado com tudo no Porto. Só que é aqui que a história dá uma virada. Essa história da confeitaria francesa do século XIX? Isso é só a pontinha do iceberg. As raízes de verdade do bolo rei são muito, mas muito mais antigas e profundas do que a gente imagina. Então vamos fazer uma viagem no tempo de verdade agora. Nossa próxima parada, Império Romano. Pensa, muito antes do cristianismo se espalhar pela Europa. É lá que a gente encontra o tataravô do nosso bolo. Imagina só a cena, os festivais da Saturnália na Roma Antiga. Era uma festa que virava tudo de cabeça para baixo, onde as ordens sociais se invertiam. E no meio disso tudo, eles tinham um costume. Escondiam uma fava seca dentro de um bolo redondo. Quem achasse a fava virava o rei da festa por um dia, com todos os privilégios. Era uma brincadeira, claro, mas também era um símbolo bem forte de sorte e de fertilidade. Aí, com a chegada do cristianismo, a Igreja Católica foi muito, mas muito esperta. Em vez de proibir uma tradição pagã que todo mundo amava, ela fez o quê? Ressignificou. Ela adaptou. O festival pagão foi ligado ao Natal e ao Dia de Reis. E o bolo ganhou todo um novo significado. A forma de coroa passou a ser a realeza dos reis magos. A crosta dourada virou o ouro. As frutas coloridas, a mirra. E o aroma, o incenso. Foi uma transformação genial, né? Avançando vários séculos na história, a gente chega num ponto em que esse bolo, que parece tão inofensivo, se torna perigoso. É sério. Ele foi parar no meio de um turbilhão político porque ele deixou de ser só um doce para virar um símbolo poderoso da monarquia. E parece que a história se repete. O que rolou na França em 1789 aconteceu de novo em Portugal em 1910. Lá na Revolução Francesa, qualquer coisa com a palavra rei era proibida, inclusive o bolo. Mas os confeiteiros, espertos que só eles, só mudaram o nome para bolo dos sans-culottes e continuaram vendendo. Aí em Portugal, com a chegada da República, a mesmíssima coisa. O nome bolo rei virou um problema. Tentaram mudar para bolo presidente, bolo nacional, mas não teve jeito. A tradição do povo falou mais alto e o nome original ficou.
E além dessa história toda, o bolo rei tinha uma parte que era pura diversão, uma coisa que criou uma memória afetiva em muita gente. Aquela expectativa, sabe, de encontrar uma surpresinha na sua fatia. As regras do jogo, que vieram lá dos romanos, eram bem simples. Se na sua fatia viesse a fava seca, você tinha o azar de ter que comprar o bolo do ano seguinte. É daí que vem aquela expressão famosa, calhou-te a fava. Agora, se você achasse o brinde, que era uma pecinha de metal ou cerâmica, aí sim era o grande sortudo, com a promessa de um ano de muita sorte pela frente. Aí fica a pergunta que muita gente deve estar se fazendo agora, mas por que a gente não acha mais essas surpresas no bolo? O que aconteceu com a fava e com o brinde? Olha, a resposta é bem prática e tem a ver com segurança. Em 1999, foi criada uma lei que proibia colocar itens não comestíveis dentro da comida. O motivo? Evitar o risco de alguém engasgar ou se machucar. Simples assim. A segurança acabou falando mais alto que a tradição, nesse caso. E assim, a gente chega nos dias de hoje. E o bolo rei não só sobreviveu, como ele prosperou, e muito. Ele deu origem a uma verdadeira família real de bolos, com opção para agradar todo mundo. A família real cresceu e muito. Para quem não é muito fã de fruta cristalizada, tem um bolo rainha, que vem só com nozes e frutas secas. Para os mais chocolatras, já tem versão com massa de chocolate. Lá no norte de Portugal tem o tal do bolo rei escangalhado, que é uma versão mais bagunçada, muitas vezes com recheio de doce de chima. E olha só, para quem quer sair totalmente da caixinha, existe até bolo rei salgado, com carnes e azeitonas. O reinado se espalhou para todos os gostos mesmo. E para fechar, uma dica prática. Se sobrar bolo rei por aí, nada de desperdiçar, hein? Uma fatia do dia seguinte, um pouquinho torrada na frigideira, fica uma delícia. Ou então dá para transformar sobras em rabanadas incríveis ou até num pudim de pão. É a tradição se reinventando até na hora de aproveitar as sobras. E é assim a gente termina essa jornada. A história do bolo rei mostra uma coisa incrível, né? Como algo que parece tão simples, uma receita de bolo, pode carregar tanto significado, se adaptar e resistir por milênios. Então, fica a reflexão. Um bolo que sobreviveu a impérios, que driblou revoluções, o que isso nos diz sobre a força que as nossas tradições realmente têm.